Eu vou te pedir para ouvir com atenção o que escreveu um general da Prússia no início do século XIX. Abre aspas. Quando comunidades inteiras vão à guerra, nações inteiras e principalmente nações civilizadas, o motivo é sempre alguma situação política. E o acontecimento sempre se deve a algum propósito político. A guerra é, portanto, um ato de política. Fecha aspas. O texto de Karl von Clausewitz foi escrito durante as Guerras Napoleônicas e compilados na obra Da Guerra, publicada em 1832, depois da morte do autor. Eis mais um trecho. Abre aspas. A guerra não é meramente um ato de política, mas um verdadeiro instrumento político. Uma continuação das relações políticas realizada com outros meios. Fecha aspas. As ideias de Clausewitz sobre confrontos e estratégias bélicas transcendem a época em que foram escritas, quase 2 séculos atrás. E ainda hoje, servem para balizar reflexões e discussões sobre a complexa relação entre guerra, política e sociedade. Europa, março de 2025. Tendo como pano de fundo um confronto no próprio quintal entre Ucrânia e Rússia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o continente está pronto para uma era de rearmamento. We are in an era of rearmament, and Europe is ready to massively boost its defense spending. As declarações de von der Leyen foram feitas após uma mudança de rota dos Estados Unidos de Donald Trump. A União Europeia fez um acordo para aumentar os gastos com defesa em cerca de 5 trilhões de reais. O bloco justifica a medida como uma necessidade para conter a Rússia diante da nova postura dos Estados Unidos. Ao suspender a ajuda militar à Ucrânia, Trump cobrou que a Europa assuma a conta da segurança em seu próprio território. Manobras que deixaram não apenas o país invadido pela Rússia mais vulnerável, mas também todo o continente. O presidente da França falou em rede nacional em tom de alerta. Emmanuel Macron disse que os europeus devem se preparar para se defender contra a Rússia sem o apoio dos Estados Unidos e que pode ajudar os aliados a montar uma defesa nuclear. E que colocou nas entrelinhas uma preocupação a mais em jogo: armas nucleares. A era do desarmamento acabou e o mundo está diante de uma nova corrida nuclear. Os chineses dobraram a quantidade de ogivas nos últimos 10 anos. Os Estados Unidos planejam gastar $1,5 trilhão nos próximos 30 anos, modernizando o arsenal. E os russos, desde que invadiram a Ucrânia, abandonaram o Tratado de Não Proliferação de Armas Atômicas e volta e meia ameaçam usar o poderio nuclear deles. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a nova corrida armamentista mundial. Como os Estados Unidos pressionam a Europa a aumentar seu poderio bélico, os reflexos disso em outras nações e quais as consequências de um planeta mais armado e desconfiado. Minha conversa é com Günter Hutzit, doutor em ciência política pela USP e professor de relações internacionais da ESPM. Ele é especialista nos temas de defesa e segurança internacional. Quarta-feira, 12 de março. Günter, eu quero começar nossa conversa voltando bastante no tempo, mais precisamente para a primeira corrida nuclear. Então vamos até agosto de 1945, que é quando os Estados Unidos atacam Hiroshima com uma bomba nuclear. E na ocasião, o estrategista militar Bernard Brody disse que a história como a gente conhecia tinha acabado e começava, portanto, uma nova era naquele momento. Então eu te peço para explicar essa ideia e como é que os países se organizaram naquela ocasião militarmente para essa primeira era nuclear. Olha, Natuza, o Bernard Brody, ele era realmente um gênio, tá? Ele participou de vários programas civis, ele era um civil, no governo americano e, literalmente, quando ele leu no jornal, no dia seguinte, no dia 7 de agosto de 1945, sobre a explosão atômica, a própria esposa dele relatou depois que ele, na hora, olhou e falou: o mundo como a gente conhece acabou. Porque ele teve a certeza que
a capacidade destrutiva que a arma atômica trouxe era tão superior a tudo que existia e que continua existindo, que ele sabia que outros países buscariam e que, portanto, as grandes potências nunca mais poderiam entrar em guerra, porque levaria a uma destruição absoluta. E foi o que justamente aconteceu. Em 1949, a União Soviética testou a sua primeira arma atômica, ou seja, ele praticamente aí 4 anos antes ele já sabia o que os outros iam fazer. Então, nesse momento, né, que era o iniciozinho da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética não se confiavam em mais nada, o mundo, né, o mundo ocidental, os americanos não tinham a mínima ideia do que acontecia na União Soviética. Quando eles souberam dessa explosão atômica, eles começaram a produzir mais armas atômicas, e os soviéticos também. No auge, o número de ogivas nucleares chegou a 70 mil, e foi o medo de retaliação que impediu o pior. Um princípio chamado de destruição mútua assegurada. Se uma potência nuclear ataca a outra, as duas se destroem mutuamente, e com elas o mundo inteiro. Em caso de uma guerra nuclear, não tem lugar seguro, uma vez que as detonações têm efeitos em toda a atmosfera do planeta. Então, para cortar gastos militares, tanto o governo americano quanto os soviéticos se apoiaram na quantidade de armas atômicas. Então, você teve essa corrida nuclear sem nenhuma forma de controle, porque a desconfiança era muito grande e por isso que levou a um acúmulo gigantesco de armas atômicas. Bom, e depois dessa fase a gente chega numa espécie de segunda etapa dessa era nuclear, já no fim dos anos 1980, começo dos anos 1990, quando passou a existir, se não uma maior confiança entre essas potências, Estados Unidos e Rússia, pelo menos um pouco mais de estabilidade do que a gente viu na primeira fase dessa era nuclear. Explica pra gente como é que a gente chega até esse acordo no começo dos anos 1990? Começa no finalzinho dos anos 80, quando você tem a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder e começa a perestroika glasnost, as mudanças que vão levar ao fim da Guerra Fria e depois o fim da própria União Soviética. O Reagan e o Gorbachev assinaram a eliminação, né, dos mísseis intermediários na Europa. Esses mísseis foram importantes porque eles tinham a capacidade de atingir alvos dentro da Rússia, principalmente Moscou e as capitais europeias, em questão de 5 a 10 minutos. Portanto, uma ameaça muito grande, porque não dá, o que dá para fazer em 10 minutos, né? Não tem abrigo nuclear tão do lado. Então, quando começou esse processo, foi se criando a confiança. Conforme as reformas que Gorbachev foram implementando, essa confiança aumentou. Quando a União Soviética deixou de existir, e aí Boris Yeltsin, o presidente da Rússia, começou a implementar de vez capitalismo, democracia, essa confiança cresceu e por isso que eles conseguiram reduzir drasticamente a quantidade de mísseis e ogivas. Por quê? Consome muito dinheiro você sustentar um arsenal nuclear. É basicamente 1/3 do orçamento militar americano vai para garantir que as armas atômicas fiquem quietinhas onde estão no lugar. Então, com isso, e os dois precisando cortar gastos, se diminuiu bastante o número de ogivas, chegando ao ponto que hoje nós temos 1.550 prontas para uso de cada lado. Existem no mundo 13 mil armas nucleares. 90% delas estão nas mãos dos americanos e dos russos. E aí a gente chega no momento atual que você classifica como a terceira era nuclear, esse terceiro momento. Eu te pergunto qual foi o marco inicial e como você usou o termo confiança, né? No momento em que existia uma maior confiança, houve uma certa acomodação no armamentismo mundial. Qual é o marco desse terceiro momento e quais as circunstâncias? Por que a gente chega nessa terceira era nuclear? As relações entre Estados Unidos e Rússia vieram deteriorando, principalmente a partir de 2008,
Em 2014, quando a Rússia invadiu, anexou a Crimeia, isso já afastou de vez. E quando Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, você passou a ter efetivamente Estados Unidos e as autarquias, né, como o ex-presidente Biden colocava, Rússia e China do outro lado. Isso levou a essa deterioração das relações de uma forma muito profunda. Praticamente não há mais contato entre os militares americanos, não havia, né, entre americanos e russos. Todos os acordos foram sendo desfeitos. Estados Unidos e Rússia anunciaram o fim de um acordo sobre armas nucleares de médio alcance em vigor há mais de 30 anos. O Tratado sobre Mísseis Nucleares de Alcance Médio foi assinado em 1987 pelo presidente americano Ronald Reagan e o russo Mikhail Gorbachev. Foi um acordo histórico que levou ao fim da Guerra Fria, poucos anos depois. Ou seja, você passou a ter um momento de você tem grande desconfiança, você tem rivalidade crescente e sem nenhum acordo para regular efetivamente um número, pelo menos um número de mísseis e ogivas para pronto emprego. Nós estamos baseados naquilo que foi prometido lá nos anos 90, mas que não tem mais validade. Então você tem hoje uma situação em que não só não temos essa regulamentação, você tem essa desconfiança e principalmente você tem agora, com a chegada de Donald Trump ao poder e ele afirmando que não vai mais defender a Europa, os países europeus tomaram a decisão de que nós temos que nos garantir pelos próprios meios. E dentre esses próprios meios está a arma nuclear. Macron falou em rearmar a Europa, mas com armas feitas no próprio continente. Nos équiper davantage. 5 dos 8 maiores fabricantes do mundo estão na Europa, liderado pela própria França. Uma proposta até há pouco impensável, pois tira do jogo o maior produtor mundial, os Estados Unidos. O presidente francês disse que o mundo está entrando numa era brutal e que seria uma loucura agir apenas como espectador. Ele destacou que a França tem um sistema de defesa com armas nucleares e que esse sistema, eventualmente, pode ser expandido para vizinhos europeus. De nos alliés do continente europeu. Então, essa discussão sobre aumentar os arsenais nucleares da Europa, nesse momento, França e Reino Unido e possivelmente outros países podem querer desenvolver a sua, como o primeiro-ministro da Polônia levantou essa questão sexta-feira passada. Isso coloca nessa nova era, em que você tem desconfianças, rivalidades e um grande medo de que você possa ser atacado se não tiver arma nuclear. Eu ia te perguntar justamente sobre esse plano de 800 bilhões de euros que a União Europeia anunciou para gastos com defesa. Deixa eu só ver então se eu estou te acompanhando corretamente. Essa terceira era nuclear, que é o período em que a gente se insere agora, é motivada por uma série de instabilidades. Você tem países com instabilidades ou desajustes econômicos. Os países da Europa não são diferentes disso. Os Estados Unidos também não. Nós aqui no Brasil. Ou seja, a economia mundial é uma economia mais custosa, né? Mais em crise. Ao mesmo tempo, os países estão sendo empurrados para um contexto de gastar mais com o armamento. Eu queria entender justamente o que os europeus estão enxergando, o que eles pretendem, mas, sobretudo, por que eles passaram a sentir essa necessidade de voltar a gastar muito com defesa? Pelo simples fato de que existe a certeza na inteligência europeia, nos serviços de inteligência militares e civis e de boa parte da inteligência americana, de que Vladimir Putin não vai parar só na Ucrânia. Ele quer reconstruir pelo menos um cinturão de proteção para a Rússia. Ou seja, que o Ocidente, em especial a Alemanha, não tenha mais essa fronteira com a Rússia e que não possa invadir de novo a Rússia. O que a Alemanha nazista fez na Segunda Guerra Mundial com a União Soviética / Rússia marcou profundamente a cultura russa.
Em 2023, o Putin anunciou o envio de armas nucleares táticas para a vizinha, Belarus. Foi a primeira vez que a Rússia enviou armas nucleares para fora do seu próprio território. A Rússia diz que está enviando armas nucleares táticas. Elas têm um alcance de algumas centenas de quilômetros, um poder explosivo menor e são destinadas para uso contra alvos pequenos, como bases militares ou grupos de navios. Especialistas veem essa movimentação muito mais como um sinal político do que uma necessidade militar. Então, há esse consenso de que, terminada a guerra na Ucrânia, o presidente Putin vai ter em torno de 5 anos para se rearmar, aprender com os erros que eles cometeram e continuar a avançar e, pelo menos, se não invadir, começar a ameaçar militarmente os países vizinhos da Rússia, em especial as repúblicas bálticas e possivelmente a Polônia. Então, nesse momento em que o presidente Trump deixou claro que dos Estados Unidos o interesse agora é enfrentar a China e, portanto, a Europa não é mais muito importante para eles, eles têm que se rearmar. Eles têm que se rearmar porque, ao longo desses últimos 75 anos, eles sempre se garantiram de que os Estados Unidos vêm nos proteger. Isso foi o motivo do porquê que os europeus conseguiram construir esse estado do bem-estar social tão maravilhoso, né? Em que o Estado dá tudo, educação de primeira qualidade grátis, hospital de primeira qualidade grátis, seguro-desemprego por vários meses ou anos. Então, isso teve esse custo deles ficarem independentes dos americanos. Então, agora, com o que aconteceu na semana passada, desde a crise com Zelensky no Salão Oval e a reunião em seguida dos líderes europeus, é que eles tomaram consciência. Nós temos que nos garantir pelos nossos próprios meios e, para isso, nós temos que nos rearmar. E o grande problema é esse que você colocou, Natuza. A grande maioria dos países europeus estão com dívidas já altas e déficits já razoáveis, e por isso que as decisões que vão ser tomadas agora são tão importantes. A janela de oportunidade para os europeus se rearmarem para evitar uma invasão russa vai passar muito rápido. 5 anos passa muito rápido em termos militares. É inevitável eu te perguntar se as potências europeias e outras potências estão se armando para dissuadir um eventual inimigo ou se elas estão se armando porque não descartam uma potencial terceira guerra mundial no futuro. Olha, começar pelo último, que é até mais fácil de entender. Se houver uma terceira guerra mundial, acaba a vida na Terra como a gente existe. Somente hoje, Rússia e Estados Unidos têm armamentos nucleares suficientes para destruir a Terra 16 vezes. Eu não falei errado. Destruir a Terra 16 vezes. Portanto, se partir para uma guerra global, terceira guerra mundial, nada vai mais adiantar. Muito menos armamento convencional. É por isso que o grande receio dos europeus terem que também aumentar os seus arsenais com esse receio. 9 países têm armas nucleares. A maioria mantém em segredo o tamanho exato do arsenal deles. Os Estados Unidos e a Rússia ainda são as maiores potências. O arsenal da China é muito menor, mas tem crescido rapidamente. Entram ainda nessa lista a Coreia do Norte, a Índia, o Paquistão, a França, o Reino Unido e Israel, apesar disso nunca ter sido confirmado oficialmente. Então, o grande ponto é a dissuasão. A dissuasão convencional, militar convencional, é você ter forças armadas fortes o suficientes, preparados o suficientes para que o teu inimigo olhe e pense 2 vezes antes de atacar e tome a decisão do quê? Melhor não fazer isso. E, portanto, nesse momento, os europeus estão querendo fazer isso, se rearmar convencionalmente. O que é isso? Tanques, caças, artilharia, granada, pistola, fuzil, tudo isso que a gente está vendo ali na Ucrânia. Drones, né, hoje em dia, especialmente, para justamente tentar evitar que sejam atacados. Essa é a visão europeia. Já a visão russa e chinesa é outra, é de atacar. E, portanto, a corrida militar convencional também chega nesse ponto, tanto entre europeus e russos e chineses e americanos. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Gunther. Me impressionou muito uma fala de um representante chinês
na semana passada, salvo engano, em que ele disse o seguinte: nós estamos preparados para a guerra, e o contexto era guerra comercial com os Estados Unidos, mas logo em seguida ele disse: para qualquer guerra. Nós estamos preparados para qualquer guerra. Isso não é típico da diplomacia chinesa. Eles não avançam esse sinal. Olha, Natuza, a postura chinesa vem mudando ao longo dos últimos 20 anos. Eles estão mais assertivos e com o nacionalismo que o presidente Xi Jinping implementou na China, esse tipo de postura vem se tornando cada vez mais comum. Perto da cidade de Yumen, no noroeste do país, a China construiu mais de 100 novos silos. São locais de armazenamento e lançamento de mísseis de longo alcance, capazes de atingir países em outros continentes. Somente nos últimos 10 anos, a China dobrou a quantidade de armas nucleares. A estimativa é de que o país tem agora cerca de 500 ogivas, e a projeção é de que aumente ainda mais. Agora, eles falarem abertamente qualquer tipo de guerra em linguagem diplomática é tirar a luva, bater na cara do outro e chamar para guerra. Então, isso sim realmente foi uma postura muito belicosa, muito forte, porque os chineses não querem se mostrar medrosos diante das posturas do presidente Trump. E o grande ponto de atrito entre os dois chama-se Taiwan. E para os chineses, Taiwan é questão central. A integridade territorial que os europeus tiraram da China ao longo do século XIX, depois das duas guerras do ópio. Portanto, para a cultura chinesa, a gente não pode esquecer, China tem 5.000 anos de história, 3.000 anos de Estado constituído. O que aconteceu no século XIX para os chineses é mês passado, então está muito fresco na cultura chinesa a humilhação que eles sofreram do Ocidente. E, portanto, o governo chinês não pode parecer medroso diante do governo Trump, porque senão perde o respeito do próprio povo chinês, e aí ele pode cair. Eu quero voltar já na questão dos custos, mas antes, estando no Brasil, é inevitável te perguntar o que vai acontecer com países que ficam ali no entorno dessas grandes potências, como nós, por exemplo. Nós seremos forçados a nos armar também? Bom, depende do que as lideranças econômicas e políticas quiserem do país. Esse é o grande problema do Brasil. O que as nossas lideranças, as nossas elites econômicas e políticas querem do Brasil no mundo? Não é só pensar o que nós queremos aqui dentro. O Brasil está inserido nessa teia mundial, em todas essas relações. E, portanto, se não tomar essa decisão, nós vamos sempre estar a reboque das decisões dos outros. E, portanto, se nós quisermos defender os nossos interesses nessa nova era, a gente tem que ter a capacidade militar para defender e dizer não. E, portanto, nós vamos ter que nos rearmar, nós vamos ter que passar por profundas reformas militares, inclusive, sim, aumentar os gastos militares. Mas não só aumentar gastos, uma reforma para ter efetivamente forças armadas modernas, coisa que nós não temos hoje. Então, é bom as pessoas começarem a prestar atenção nisso, porque pode bater na nossa porta. As pessoas não estão prestando atenção no que está acontecendo entre Venezuela e Guiana. Está uma tensão caminhando para um conflito. Olha, a Guiana acusa a Venezuela de uma invasão em uma zona econômica exclusiva. O navio venezuelano teria comunicado, os tripulantes teriam comunicado de forma ameaçadora por rádio de que essa plataforma de petróleo estaria operando numa zona econômica exclusiva da Venezuela. E isso, essa comunicação foi feita antes do navio continuar em direção ao sudoeste, em direção a outras plataformas de petróleo que existem ali na região. E, portanto, a gente pode ser arrastado para um conflito sem a gente querer. E por isso mesmo nos preocupa. Tem muita polêmica aí, né? Porque a gente está falando de armar e de modernizar as três forças que não se engajaram numa tentativa de golpe de Estado, porque uma maioria consciente não topou. Então, isso por si só já guarda a sua boa dose de controvérsia nessa discussão. Um outro ponto
é o ajuste fiscal. Então, a discussão hoje no Brasil é se o governo pode gastar com setores da sociedade, em geral os mais desfavorecidos, porque se isso acontece, aumenta o endividamento do Brasil. Imagina entrar agora de sola uma discussão de aumentar gasto com defesa. Vai embaralhar a cabeça de muita gente, né? Com certeza, Natuza. E esse é o grande problema para o Brasil. Qual foi a última vez que o Brasil teve em guerra? Segunda Guerra Mundial. Qual foi a última vez que nós tivemos guerra em nosso solo? Guerra do Paraguai. Meados do século XIX, já vai quase 200 anos. Então, na cultura brasileira, ter que se preparar para a guerra não faz parte da cultura, como faz dos europeus, americanos, russos, chineses, né, japoneses, quase que o mundo inteiro. Então, antes que o Brasil seja arrastado a contragosto por uma situação como essa e despreparado, é bom a gente começar a discutir, colocar no meio dessa discussão que nós precisamos. Nós precisamos não só nos rearmarmos, mas como construir uma própria indústria de defesa que nós já tivemos, incipiente, mas tivemos, e deixamos de ter. O problema é gigantesco. Dentro desse quadro fiscal, muito parecido com o que vários países europeus estão passando, sem a vantagem dele é que eles não têm a miséria que nós temos. A gente tem que levar em consideração isso, mas na equação tem que começar a colocar isso. A Brasília é bom começar a se alertar para isso. Não, e a gente está falando num contexto, mesmo para os países europeus que não têm miséria, que tem um achatamento da classe média, um descontentamento enorme, perda de benefícios, esse estado de bem-estar social, no caso, por exemplo, da França, para citar um exemplo, há uma forte pressão lá, crescimento da ultradireita no mundo, sobretudo na Europa, a gente está vendo isso acontecer na Europa, e a Europa não é exclusivo nisso. Eu fico imaginando que também ter esse dilema entre entregar à população um Estado que funcione e que dê a essa população a ideia de contemplação, ou o oposto, que se enquadra nisso que você está nos contando, investir mais em defesa, numa situação de aperto econômico, é tirar da população o que ela tem ou do que ela pode ganhar e, portanto, aumentar a insatisfação dessa população com os poderes atuais, né? Sim. E você sabe que quadro esse que você descreveu lembra bastante? Década de 30 do século XX. Que veio na esteira da crise de 1929, em que os nacionalismos só se exacerbaram. E que para muitos saírem da crise, rearmamento foi a saída, como o Japão e a Alemanha fizeram. E que acabou resultando na Segunda Guerra Mundial. E crescimento do fascismo, do nazismo e o que aconteceu em 1939, né? E autoritarismo no Japão, no momento em que os Estados Unidos, mergulhados na crise, se auto-isolaram, em que a Rússia também estava crescendo, né, buscando se reafirmar na Europa. O quadro da década de 30, tirando a arma nuclear, é muito parecido com o que nós estamos vivenciando hoje. É por isso que tem muito analista preocupado. Inclusive, eu estou bastante. Olha, foi ótimo conversar contigo. Muito obrigada por teu tempo de nos contar essas histórias que já passaram e sondar aqui sobre outras que podem surgir. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Natuza. Este episódio usou áudios da TV Cultura e da Deutsche Welle Brasil. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.